Olá, gente. Hoje o nosso devocional vai falar sobre paciência. Eu sou o Alexandre Barbosa e nos próximos 5 minutos aproximadamente a gente vai falar sobre essa quarta virtude do fruto do Espírito, relacionado lá em Gálatas no capítulo 5, versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A palavra paciência significa suportar o sofrimento. É a capacidade de a gente aguentar a tribulação. A palavra deriva, da palavra sofrimento. Então, quando a gente ouve a Bíblia nos encorajando a sermos pacientes, a gente consegue entender muito do processo desse momento que nós estamos vivenciando aqui na quarentena, o desafio que é isso, porque nós estamos diante de tantas pressões, nós não estávamos acostumados e nem o ser humano foi feito para suportar um confinamento desse. Isso provoca marcas nas nossas relações, nas nossas emoções, na nossa capacidade de permanecer pacientes. Estamos impacientes demais. A gente não consegue ter a mesma paciência com os filhos não conseguem ter a mesma paciência com a gente. Imagina a dificuldade dos pais em fazer as tarefas com o filho, tendo as tarefas de casa. Imagina aqueles que estão sem poder fazer negócios, aqueles que estão vendo as suas finanças se diluírem nesse período, aqueles que têm que lidar com todo o barulho da questão da política, da questão da economia. Então a gente percebe que estamos sendo cobrados demais na paciência. Enquanto eu faço aqui este devocional, nós já vamos caminhar quase para 2 meses de confinamento. Dia 11 a gente completa 2 meses nessa quarentena. Então, de fato, nós estamos muito mexidos com relação a isso. Mas a gente precisa ter paciência, porque a paciência faz parte de uma emoção que precisa ser desenvolvida enquanto Deus faz sua obra na nossa vida e ao longo da história da sua revelação. Lembre-se que nós estamos caminhando para a consumação do reino de Deus em nossa vida e nesse mundo. Por isso que a paciência é fundamental e por isso que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para isso. Ela não é qualquer paciência, ela não é só ficar zen, é uma adequação a um tempo de Deus, enquanto Deus estabelece o seu reino neste mundo, na minha vida, na sua vida e na sua história. Aí a gente entende o papel do Espírito Santo, porque aí é uma virtude vinda da nossa experiência mística, do nosso relacionamento íntimo e pessoal com Ele, porque nós precisamos lidar com todo e qualquer tipo de adequação à história, não só aos eventos particulares, mas também a todo o período de estabelecimento da vontade de Deus sobre a face da terra, sobre a igreja. Pastores precisam de muita paciência, líderes precisam de paciência, pais precisam de paciência, porque o Senhor está estabelecendo o reino na vida deles e através da vida deles para gerações e gerações. Quando a gente entende isso dessa maneira, a gente, além de priorizar as coisas, o que realmente tem valor, o que realmente vale a pena, talvez você esteja perdendo a paciência só por questões materiais, talvez você esteja perdendo a paciência só porque você está querendo lidar com o seu eu, você não aguenta ver o seu eu sendo atingido e o Senhor pede para você ser humilde, e aí isso lhe capacita a ser paciente. Então veja só como é importante a produção dessa virtude do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. A Bíblia encoraja muitas pessoas a serem pacientes através de exemplos. Por exemplo, a paciência de Jó, que sofreu tanto diante das lutas da vida, mas termina tendo e recebendo o testemunho de um grande vencedor. A paciência de Abraão, que teve que receber uma promessa ainda muito cedo e caminhar na sua jornada durante muitos e muitos anos, e na sua velhice ver o cumprimento dessa promessa na vida dele. Tanto é que a Bíblia fala lá em Hebreus, no capítulo 6, versículo 5, e foi assim que, depois de esperar
pacientemente esperar sofrendo, Abraão alcançou a promessa. E eu termino essa minha participação aqui hoje, ajudando você na sua vida devocional, falando de Romanos capítulo 12, versículo 12 também, que diz assim: alegrem-se na esperança. Então o que vai trazer a nossa alegria é porque nós temos uma esperança com relação ao reino de Deus, a ação de Deus na nossa vida através de nós e no mundo. Não é só a minha própria realização, nós estamos torcendo para a realização do reino e a gente se alegra nessa esperança porque Ele é mais do que vencedor, porque o bem vencerá sobre o mal no final de todas as coisas. Paciente na tribulação, porque o Senhor usa as tribulações para produzir a santificação, para que a minha personalidade, o meu caráter venham se parecer com o de Jesus Cristo. E perseverem na oração. Aí Ele estabelece uma maneira de agir, um trabalho diário, uma maneira de dedicação, onde ajuda-nos demais a sermos pacientes. Porque em oração, o Espírito Santo certamente há de nos lembrar que nós estamos fazendo parte de um projeto muito maior do que nós mesmos, muito maior do que apenas só aspectos específicos na nossa vida. E na oração a gente se encaixa no projeto maior de Deus em nós e através de nós. Que o Senhor te abençoe, que você tenha paciência, que você seja renovado por essa alegria hoje, que suporte essas dificuldades deste momento da quarentena na paz de Jesus Cristo, e que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.